Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, a você que entrou neste vídeo. E segundo, espero que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe, para que esse vídeo possa atingir o máximo de pessoas. Também para que esse vídeo chegue até o atual presidente, ele possa aprender um pouco sobre economia e principalmente sobre inflação ou inflações. Na última semana vimos que o atual presidente ele falou sobre o cenário dos preços, uma elevação dos preços. Sabemos que é um cenário inflacionário. E o que basicamente é a inflação? A inflação é a elevação dos preços de bens e serviços. O oposto da inflação é o que chamamos de deflação, que é uma queda generalizada dos preços. Então, basicamente, ele em rede nacional, ele diz que o brasileiro precisa passar por um processo educacional, basicamente falando que o brasileiro precisa aprender a pesquisar sobre preços. Se tem um determinado tal produto caro em Salvador, você basicamente não deve comprá-lo. Você tem que pesquisar, pois é uma elevação da massa de salário e basicamente tem uma elevação rápida dos preços dos produtos. Vamos falar sobre inflações neste vídeo e vamos falar a respectiva causa de cada inflação. E depois vamos falar o que afeta de fato a nossa economia para que se tenha um produto, o preço dos alimentos tão caro em nossa economia como está acontecendo neste início de ano. Então vamos lá. Primeiramente nós temos a mais clássica delas, que é a inflação por demanda. E o que é inflação por demanda? É basicamente, sabemos que a demanda ela segue um fluxo. Qual é esse fluxo? É um fluxo diário, semanal, mensal, trimestral, semestral. E sabemos também que a demanda ela é contínua, ela nunca para. Todo dia você bebe, todo dia você come, você precisa calçar, você precisa vestir. Basicamente isso. Então a inflação por demanda ela é constante, ou muitas vezes ela cresce devido ao crescimento populacional, ou até mesmo a elevação da massa salarial, e não temos ali um aumento da oferta. Como nós tivemos aqui alguns crescimentos, sendo do salário, sendo da população, ou até mesmo do consumo, as pessoas estão comendo mais, nós temos aqui um aumento da inflação por demanda. E o que acontece? A oferta basicamente ela não consegue acompanhar, pois ela bate algumas barreiras. Para você aumentar a oferta, muitas vezes você tem que aumentar a produção, e para você aumentar a produção, você tem que aumentar os investimentos. Partindo do princípio básico da economia, quando você aumenta a oferta, você reduz os preços, e quando você reduz a oferta, você aumenta os preços. Em uma questão, em um lado, quando você tem uma elevação dos preços, você estimula os produtores, pois agora há maiores possibilidades de lucros. E quando você tem um preço muito baixo, você estimula os consumidores e você não estimula os produtores. Então aqui temos essa parte da demanda, da inflação por demanda entendida. Nós temos também a inflação por custos. O que é a inflação por custos? Nós temos a elevação dos salários, nós temos a elevação do preço da energia, que é considerado um bem de capital e ajuda a manter todo o sistema econômico. Nós também temos aqui um encarecimento dos insumos, tudo aquilo que é utilizado direto ou indiretamente no processo produtivo. Nós também temos o encarecimento da gasolina, pois sabemos que a gasolina, juntamente com a energia, colabora com todo o sistema econômico, sistema produtivo, pois é a gasolina que é responsável por transportar, abastecer os carros e assim transportá-los até os consumidores finais, trazendo assim das empresas para o público poder consumir tais produtos. Depois temos a inflação inicial, que é aquela inflação que ela persiste, ela vai passando de ano para ano e muitas vezes olhando sempre para o passado para poder precificar o presente. A inflação que ela sempre continua aquela taxa de inflação. Sabemos também que nenhuma economia é livre de inflações. Toda economia tem uma taxa de inflação, mas o objetivo do governo é sempre manter essa inflação sob controle. Também não podemos deixar de falar sobre a inflação estrutural, que afeta diversos aspectos da economia, até mesmo a produção, transporte, infraestrutura, afeta em diversos pilares. Temos também a inflação monetária, como o próprio nome já diz, é a inflação que você tem um aumento da base monetária desproporcional com o crescimento econômico. Então, o que acontece? O seu país ele cresce 0,5%, 0,7%, 1%, 2%, você imprime 2%.
em relação ao PIB, a produção do país 2,5%, 3%, ela é um aumento da base monetária desproporcional com o crescimento econômico. Um dos grandes economistas que debatia muito nessa questão e falava que os responsáveis, né, por tais inflações era o próprio governo, exatamente devido ao excesso de gastos, ao excesso de gastos, ao excesso de impressões de dinheiro, de aumento da base monetária. Era o economista americano Milton Friedman, que ganhou em 1976 o Prêmio Nobel de Economia nos Estados Unidos. Depois temos a inflação reprimida, que a inflação basicamente é aquela quando o governo ele controla os preços. Então ele tenta controlar o preço dos alimentos, ele tenta controlar o preço dos combustíveis, ele tenta controlar os preços dos medicamentos. E quando você reprime você controla os preços, e quando você não é mais capaz de controlá-los, e isso sai da alçada do governo, você tem ali uma explosão dos preços e você gera ali uma inflação considerável em relação àquilo que seria reajustado. E depois nós temos, por último, o processo de hiperinflação. Nós sabemos muito bem, aconteceu na Venezuela, já aconteceu na Argentina, já aconteceu em nosso país durante a década de 80, que foi considerado pelos economistas uma década perdida. Nós tivemos ali baixo crescimento econômico, esfacelamento dos indicadores de desenvolvimento econômico, que é aquilo que afeta a minha vida e também afeta a tua vida, baixo crescimento da economia brasileira. Nós tivemos ao longo destes 10 anos um crescimento na ordem de 1,5%. Nós também não tivemos a expansão das linhas de crédito, não tivemos investimento no agro brasileiro, não tivemos o investimento em pesquisas e mais uma série de outras coisas. A Alemanha também é um país que conhece a hiperinflação, pois já viveu isso na Primeira Guerra Mundial, juntamente com a Polônia e outros países daqui da Europa. Agora, o que afeta de fato o nosso país? Nós temos ali, né, todo o custo Brasil, sabemos que tudo no nosso país é caro, juntamente com a elevação da carga tributária ao longo dos anos, o que pesa para as empresas brasileiras. No fim do século, nós tivemos ali um aumento da carga tributária, finalizando o século e começando o outro. Nós saímos da ordem de 26% aos atuais 35%, 36%. Este já é o primeiro passo. Sem contar agora que nós temos, como já dito, uma elevação do preço da energia, pois sabemos que a energia ela é um bem de capital e ela colabora diretamente para manter todo o sistema econômico, juntamente com os combustíveis. E temos aqui uma tributação nos combustíveis que eles ultrapassam simplesmente mais de 30%. É surreal a tributação. Então, quando você tributa os combustíveis, esses combustíveis, o transporte torna-se mais caro, passa isso para as empresas vão embutir nos preços dos produtos que vão repassar para o consumidor final, fazendo assim com que o produto chegue mais caro para os consumidores. Também, quando você tem um produto mais caro, você não tem o efeito renda, pois sabemos que o efeito renda ele vem quando o produto torna-se mais barato, disponibilizando diretamente mais dinheiro no bolso dos consumidores para eles consumirem mais do mesmo bem ou de outros bens. E também não podemos deixar de falar sobre a tributação na energia. O nosso país ele tributa muito, chegando a mais de 30% da energia. Como já dito, a energia também é como os combustíveis, são bens de capitais produzidos para serem usados no processo produtivo para produzirem outros bens. Nós temos uma elevação muito alta da carga tributária brasileira. E para finalizar, nós temos um excesso de tributação sobre o consumo. Nós temos então um açúcar muito caro, um arroz muito caro, um feijão muito caro, uma carne muito caro, um óleo muito caro, um milho muito caro. E por que isso acontece? Porque nossa tributação gira tudo na ordem de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E isso o governo faz isso porque quando você tem um mercado inelástico, o que quer dizer um mercado inelástico? São aqueles tipos de tais bens que as pessoas não conseguem viver sem. Então o governo ele tributa muito o consumo para ele arrecadar muito, pois você não vai deixar de comer, você não vai deixar de beber. E assim ele consegue aumentar muito a sua arrecadação por meio do consumo. Então temos aqui
alta tributação nos combustíveis, temos aqui alta tributação na energia, temos aqui alta tributação sobre as empresas e temos aqui um lucro muito pequeno, sem contar que o nosso país ele bate um outro pilar que é o país, juntamente o governo, não há um consenso de sociedade, pois isso não foi desenvolvido em nosso país, e o governo ele não tem um plano de crescimento econômico para o nosso país. Ele não sabe se ele vai incentivar o agro, ele não sabe se ele vai incentivar a pecuária, ele não sabe se ele vai incentivar, como foi feito no passado, dar isenções de capitais, pois uma doação direta para o produtor para investir na indústria de base brasileira e aumentar assim a nossa industrialização. Ele não tem um plano concreto para apresentar para a sociedade brasileira e quem paga com isso é você. Sabemos também quando olhamos para a economia rural, economia agrária, o objetivo dela é fornecer mão de obra, fornecer divisas, fornecer dinheiro, linhas de crédito, bem como os produtos, tudo aquilo que se consome em uma economia. E tem-se a ideia de que o preço ele deve ser constante e decrescente. Os preços eles não podem subir até mesmo para você contar com estabilidade econômica. Eu espero ter te ajudado neste vídeo, espero ter sanado qualquer dúvida e espero contar com o seu like, espero contar com o seu comentário. Se você já gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.